A Kuroi é uma garota que sofre de uma condição rara, que toda vez que ela fica muito animada, ela começa a se transformar em kaiju e dependendo do nível de felicidade, ou é uma transformação parcial no qual aparece uma cauda ou só alguma parte do corpo se transforma, ou quando não é assim, é uma transformação completa. E apesar que é uma sinopse meio maluca no qual uma garota vira kaiju, querendo ou não isso soa absurdamente engraçado, mas tem coisa nesse anime que querendo ou não faz a gente refletir, porque a Kuroi é uma pessoa que constantemente tem que lidar com as emoções se parar pra pensar, porque a felicidade é que faz ela se transformar, então pelo menos ela teria que estar normal, que é pra justamente essa condição não atacar. E o pior é que quando ela era muito mais nova, ela teve coragem de se declarar pra um garoto que ela gostava, e ela tomando essa iniciativa pelo nervosismo, ela começou a se transformar, só que infelizmente ela tomou um fora que deu até pena, que depois disso ela fechou seu coração e também optou por não ter mais amigos, e tomar esse choque de realidade tão jovem fez com que ela não demonstrasse sentimentos por ninguém. É quase como se ela tivesse criado uma casca para não se magoar de novo. E por ela ser assim, meio isolada, não falar com ninguém e andar meio suspeita, a Kuroi acabou ganhando o apelido de esquisita. Mas na verdade ela tem cenas muito fofas que ninguém percebe. Mas o interessante desse anime é que ele passa o sentimento humano da personagem. Porque fala sério, quem conseguiria viver assim sem contato nenhum com ninguém? A Kuroi pelo menos ela não é completamente sozinha porque ela tem uma mãe adotiva que gosta muito dela. Só que ela chega a ser tão protetora que ela acaba atrapalhando, porque foi ela que influenciou a Kuroi a não ter contato com mais ninguém por conta da sua condição. Afinal, ela fez parecer que somente ela aceitaria a Kuroi do jeito que ela é. E até no fundo a Kuroi acreditava nisso, até porque já aconteceu diversas vezes enquanto ela estava brincando com os amigos, e essa condição dela ter atacado, então os olhares de discriminação faziam com que a Kuroi se sentisse muito mal. E por causa disso, a Kuroi tem uma autoestima muito baixa, porque ela encheu de pensamentos negativos. Só que exatamente quando ela menos esperava foi quando tudo mudou. Ela conheceu uma pessoa que não se importava que ela era conhecida como a esquisita da sala. E isso é interessante, principalmente depois que a gente descobre uma coisa sobre o Minami, porque ele é um garoto considerado popular, tem uma boa aparência, mas isso é porque a gente não sabe o que ele passou para ter essa mudança. Mas calma que eu já falo isso daqui a pouco. O lance é quando eles conversam pela primeira vez, que a Kuroi estava sentada perto da escada. Ela costuma ficar sentada ali desenhando sozinha, até porque é um espaço que ninguém consegue incomodar ela. E ele acaba sentando do lado dela porque ele queria sair daquela multidão. Até porque como ele é popular, as meninas vivem no pé dele, o que ele acha um saco. Mas como a Kuroi mal conhece ele e sabe que ele é popular, então ele fala isso pra menina que é considerada a maluca da sala, ela sente como se fosse um desaforo. Ela acabou encarando como se ele estivesse zoando com a cara dela, sabe? Ela até deu uma patada nele pra ele ser sincero com o que pensa, porque se ele não gosta desse povo no pé dele, era melhor ele falar. Mas é aí que tá a ironia, porque a Kuroi fez isso pro Minami largar do pé dela, mas acaba tendo o efeito contrário, porque ele fica mais interessado nela ainda, porque ela não foi alguém que falou palavras bonitinhas pra agradar ele, ou puxou o saco dele. Então ela ter sido sincera chamou a atenção do Minami, mas a Kuroi ainda tava pensando no que aconteceu, e esse cara vai ser alguém inclusive que vai ajudar a Kuroi a abrir seu coração. No começo ela vai só pensar que ele tá tirando uma com a cara dela, mas vocês vão ver que não é bem assim. Só que teve uma vez que ele foi onde ela sempre fica, e acaba chamando a Kuroi pra comer e dizendo que também é mais gente, e a Kuroi inclusive acabou aceitando, mas quando eles vão lá, ele acaba dizendo que todo mundo cancelou o compromisso. Mas enfim, não tinha o que fazer e também eles já estavam ali, então era melhor comer. Só que mesmo assim até que ela se diverte, e esse espaço inclusive que a Kuroi deu pra ele, foi o suficiente pro Minami tentar se aproximar mais. Inclusive foi nesse momento que ele fala que já foi gordinho, então é por isso que ele evita comer muito. Ele se esforça pra ter uma aparência boa porque ele tem medo de ser rejeitado. Ele literalmente tentou ser um cara padrão pra ser aceito. E isso é interessante porque dá pra entender porque ele é um cara legal mesmo sendo famosinho. Então a Kuroi praticamente entende o lado dele porque ela vive isso. Então ela acaba fazendo ele comer porque ela não se importa com a aparência dele. E foi a partir daí que mesmo ela sentindo que ele tá enganando ela deixa ele continuar. Ela deu mais espaço pra ele se aproximar, entende? Só que é aquilo que eu tinha falado, ela tem que manter o humor dela instável, porque senão ela começa a se transformar. Mas não tinha como evitar, porque ela tava muito feliz por tudo isso que tava acontecendo, então ela começou a se transformar. Inclusive, logo em seguida vem duas chatas que já fizeram bullying com ela. Tanto que nessa hora, o corpo da Kuroi começou a voltar ao normal porque ela tava com pensamentos negativos. Só que nesse momento, o Minami não gostou nada da atitude delas. Então ele só pega a mão da Kuroi porque ele não sente vergonha de estar com ela. E isso foi a atitude de cabra macho. Só que esse estímulo pra Kuroi foi demais, tanto que ela acabou correndo. Porque ela sabia que ia acontecer, ela ia se transformar. E o interessante que acontece nesse anime é justamente o que eu tinha falado. Ela tem que constantemente lidar com as emoções para não chegar nesse ponto. Inclusive foi a primeira vez que
isso acontece porque ela sempre se afastou das pessoas. E na primeira vez que ela deixou alguém se aproximar, que no caso foi o Minami, isso foi o que aconteceu, ela ser vista como uma ameaça. Afinal, ela pode destruir tudo mesmo que sem querer. E a partir daqui algumas coisas vão ficar um pouco diferentes. E eu acho bem legal a forma como esse anime aborda a ansiedade, porque isso acontece de uma maneira sutil. E também a gente vai ver a aproximação dos dois como um casal. Mas enfim, né, isso que aconteceu acabou gerando muitos problemas. Primeiro porque agora ele sabe que uma criatura dessas existem, e segundo, ela vai ter que dobrar a atenção dela com a própria emoção. Então por conta disso ela vai tentar se afastar dele para tentar voltar a ser o que era. Mas como ela já experimentou o que é ter um amigo e ser próxima de alguém, ela com certeza não vai conseguir voltar a ser o que era. E também ao longo disso, ela vai conhecendo pessoas novas, e também percebe que ela não é a única que passou por problemas por não ser padrão. Primeiro foi o Minami, né, porque ele já foi um gordinho e tudo mais, e depois ela conhece a Arari, que ela já sofreu por não ser tão bonita. Então ela tentou mudar para ser aceita através da maquiagem. Então ela vai conhecer pessoas muito legais que já entenderam o que é não ser aceito. Claro, ela é especial, né, porque virar kaiju não é qualquer um que vira, mas ela entende o sentimento do que é viver sendo sozinha. E tem uma pessoa que ela conhece que ela vai até pensar que é namorada do Minami, e dá um choque na gente porque dá pra interpretar inclusive dessa forma, justamente pela maneira como a menina age. E como a Kuroi interpretou errado, inclusive ela tenta afastar ele, mas claro, ele não vai desistir dela sem saber o que aconteceu. Então lembra da garota que supostamente é namorada do Minami? Então, sem enrolar muito, a Kuroi acabou descobrindo que interpretou errado. Ela só se aproximou do Minami porque queria fazer algumas perguntas, porque ele foi a pessoa que mais chegou perto do Harugon, que é o nome que deram pro kaiju. A Manatsu basicamente é alguém que tem interesse no kaiju. E o bizarro é que não é admiração, tipo, oh, que legal, eu queria ver esse kaiju. Não, na verdade ela quer se casar com ele. Essa garota é tipo o alívio cômico do anime, tá ligado? Inclusive, ela tava de lagarta porque ela queria chamar a atenção do Harugon. E foi justamente nesse momento que a Kuroi descobre que ela não é namorada do Minami, o que até deixou ela feliz, mas dito isso, essa é a segunda amiga que a Kuroi faz, que é a garota maluca apaixonada pelo kaiju, que ela não sabe que na verdade é a Kuroi. E ela vai ser a peça fundamental para Kuroi e o Minami se juntarem, porque ela é muito sem noção, eu acho que já deu pra perceber. Tanto que por ela ser sincera, ela acabou chegando no Minami na frente de todo mundo e acaba perguntando se ele tinha namorada, tipo, no foda-se mesmo. E o pior é que ele responde numa boa, dizendo que ele não tem, que essas retardadas até comemoram, mas ele acaba falando que tem alguém que ele já gosta, e nessa hora ele olha pra Kuroi. Isso aqui praticamente foi uma declaração, que como ela começou a se transformar, ela correu, porque a Kuroi, ela tá insegura, porque ela tem medo de se machucar. Ela ainda guarda ressentimento pelo que aconteceu antes, sabe? Só que o Minami, ele já demonstrou que ele tá sério em relação a ela. O cara pode sair com a menina que ele quiser e ele simplesmente vai atrás da Kuroi. Mas como ela tem uma autoestima muito baixa, a Kuroi não acredita que tem alguém que possa amar ela. E também tem outra coisa, porque como ficou claro que o Minami gosta dela, ela acaba virando alvo das meninas, tanto que acabaram trancando ela no armazém de educação física. E obviamente o Minami vai atrás dela e a Manatsu também. E o pior é que depois de um tempo, a Kuroi até ficou naquela sala de propósito. Tinha um professor ali que estava tentando entrar, mas ela estava prendendo a porta. Isso porque a cauda dela acabou saindo completamente. Ela tinha sido trancada pelas outras, mas agora ela tá ali meio que proposital. E o pior de tudo é que a Manatsu, ela até foi tirar satisfação com elas. Isso porque ela já suspeitava que elas fizeram alguma coisa. E elas acabaram até que admitindo, só que ao mesmo tempo o Minami estava ali ouvindo. Ela tinha preparado uma armadilha porque sabia que elas iam confessar. E foi nesse momento que o Minami acordou pra vida e percebeu que não vale a pena ser bonzinho com todo mundo. Ele tem que priorizar pessoas que são importantes pra ele. Então ele vai atrás dela e aqui que rola uma cena muito foda. Ele vai até o depósito e acaba tentando conversar com a Kuroi. Ele até admite naquela hora que ele disse que chamou ela pra sair e também uns amigos. Só que na verdade foi só pra fazer ela aceitar o convite. A intenção dele sempre foi sair só com ela, porque ele queria conhecer ela melhor e admite que queria ser mais próximo dela. Inclusive nessa hora a Kuroi até estava disposta a se revelar. Ela pediu para ele entrar no depósito e até começou ali a fazer um desabafo, porque como ela estava com a cauda completamente exposta, ela queria que ele visse como ela é de verdade. Ela também queria estar mais próxima dele, até criou uma coragem para falar isso, mas acaba tendo uma grande quebra de expectativa, porque a sala estava muito escura e o Minami não viu a cauda porque ela tinha encolhido, e como tinha voltado ao normal, a roupa dela ficou exposta, então quase que ele viu que não deveria. Mas infelizmente ela falou tudo isso sem ele ter visto como ela realmente é. O legal é que ela conseguiu falar com ele como se sente sem precisar afastar ele. Inclusive, ele até tomou a atitude de chamar ela pra ir pra Disney, que a Manatsu até ajudou ela a se arrumar porque, como eu tinha falado, ela praticamente é a Cupido que ajudou eles a ficarem juntos, como também ajuda ela a se
se arrumar. Mas dito isso, ela tava muito bonitinha e eles vão se encontrar. E aqui vai ser um grande desafio pra Kuroi, porque ela vai ter que controlar as emoções, porque senão ela vai se transformar e já viu, né? Ela até chegou a preparar um plano pra não se transformar, mas mesmo assim não vai ser fácil. O problema é que como ele não sabe da condição dela, a Kuroi vai ficar afastando ele o tempo todo. Por exemplo, toda vez que ele tenta se aproximar, ela acaba se afastando. Só que ela faz isso não pra evitar ele, mas é porque qualquer estímulo faz ela se transformar. Mas o Minami acaba interpretando outra coisa. Então a Kuroi acaba só aceitando ir com ele em brinquedos que eles não vão juntos. E ficou nessa quase que o dia todo. Que sinceramente, qualquer pessoa no lugar do Minami acabaria pensando que ela só aceitou ir com ele por dó. Até porque ela estava evitando muito ele. E pelo menos a Kuroi percebeu que ele achou isso. Até porque ele começou a ficar quieto porque sempre que ele falava alguma coisa, ela dava não ou fugia. Então por conta disso, ela acabou chamando ele para ir no brinquedo que ele queria. Mas a garota ficou a mil por conta disso, então ela quase se transformou. Então ela acabou tendo uma reação muito estranha, que na saída ele chegou até a pedir desculpas, porque ela ficou tentando afastar ele o tempo todo e ele percebeu isso. Então ele não ia mais encher a paciência dela e acabou indo embora. Só que nesse mesmo instante, a Kuroi acabou se transformando parcialmente. Então ela nem deixou ele falar nada, ela só correu de medo. Só que a Kuroi deixa a bolsa dela para trás com um caderno, que até ele vai ser muito importante agora. Só que quando a Kuroi ficou sozinha, ela acabou tendo a mesma sensação que teve quando foi rejeitada pela primeira vez. E isso quebrou tanto ela que ela só cansou e estava perto de desistir. Porque se ela não consegue ser amada, então ela vai fazer de tudo para ser odiada. Ela estava muito perto de destruir tudo e a gente sabe que ela é capaz. Mas o que faz ela desistir de fazer isso é o que acontece depois que o Minami vai atrás dela. Porque ele acabou achando que ela estava de cosplay, afinal ali é um local para isso. E o que fez ele mudar de ideia, inclusive, foi o que ele viu naquele caderno. Ele achou um desenho que ela fez deles juntos, então ele percebeu que interpretou tudo errado. E pelo menos por hora, ela até conseguiu falar com o Minami como ela realmente é. A Kuroi até admitiu, inclusive, que ela estava muito feliz por ter saído com ele. E finalmente ele conseguiu aproveitar com ela, mesmo que seja daquele jeito. Já que pelo menos no momento, ela não precisou esconder quem ela realmente é. E isso foi muito maneiro, mas é agora que muita coisa vai mudar. Porque já deu tempo suficiente para os dois se aproximarem e se entenderem. E apareceu uma pessoa que vai ser um pouco influente nisso, que no caso é o tio, entre aspas, da Kuroi. Isso porque ele não é tio biológico, ele é só amigo da mãe dela. Mas como ela conheceu ele muito pequena, ela acabou considerando ele como um tio. E esse cara acabou aparecendo e ele vai ser importante porque ele é uma espécie de biólogo. Ele registra animais raros pelo mundo, saca? E o Kaiju basicamente ele apareceu do nada nessa região, então chamou a atenção dele. E o irônico disso tudo é que ele sabe da condição da Kuroi, que parte do corpo dela se transforma. Só que ele não sabe que essas partes são de Kaiju basicamente, então ele não sabe da transformação da Kuroi. Tanto que ele chama isso que a Kuroi sofre de, entre aspas, condição. Então ele nunca viu ela como Kaiju, tá ligado? A primeira vez que isso aconteceu foi realmente ali com o Minami. E pelo menos por hora, ele não vai fazer a ligação de que a Kuroi e o Kaiju são a mesma coisa. Mas enfim, a Kuroi parece gostar muito dele, que inclusive parece que o gosto musical dela foi moldado por ele, porque ela ama rock pesado assim como o Kotaro. E por falar nisso, ele comprou 2 ingressos pra eles irem ver juntos. Mas a mãe da Kuroi pede pra ela não contar pro Kotaro que ela se transforma em Kaiju, até porque ela não sabe se pode confiar nele. E se ela falou isso mesmo conhecendo ele há anos, eu chuto que esse cara já aprontou pra não ser digno de confiança. Mas enfim, acabou chegando o grande dia do show, que inclusive na última vez que eles foram, a Kuroi meio que acabou se transformando. Mas agora parece que não é qualquer tipo de felicidade que faz a Kuroi querer se transformar, até porque até o momento é mais culpa do Minami do que qualquer outra coisa. E por falar nele inclusive, aconteceu uma coisa irônica, porque o Minami, ele tá trabalhando no show de meio período, e o Kotaro ali meio que com ciúmes acabou fingindo que era namorado dela. Acho que tem alguma coisa errada aí, hein, meu nobre? Mas claro que a Kuroi desfaz essa mentira porque ela não quer queimar o filme dela. Mas o Kotaro tava atento, então pra Kuroi evitar a confusão, ela acabou chamando ele pra ver uma banda, mesmo que ainda não fosse a que eles foram ver. E essa cena ela é engraçada porque enquanto o Kotaro ali tá tentando falar com ela, a Kuroi não tá ouvindo nada. E o pior que tudo que ele tá falando ali pra ela, basicamente o próprio Kotaro faz. Que é tipo dizer que homem mente, que fala que ama uma mulher só pra sair com ela, que era pra ela tomar cuidado com o Minami porque com certeza ele poderia ser um desses. Sendo que ele tá falando isso baseado nele mesmo. Mas chegou o intervalo e o Minami foi tentar falar com a Kuroi e aconteceu uma coisa que incomodou ele. Ela tava sorrindo enquanto falava com o Kotaro, sendo que ela não age assim com ele. Só que depois que o Kotaro se afastou, o Minami foi tentar falar com a Kuroi, ele até se aproveitou da multidão e começou a abraçar ela. Ele queria testar isso, mas acabou lascando tudo, porque a condição dela começou a atacar, então ela teve que fugir. E antes mesmo de conseguir resolver esse mal entendido. Ele também não tem como adivinhar que é ele que faz ela ficar nervosa desse jeito. E por causa dele, porque ela gosta do Minami, a condição
condição dela começa a atacar. E a Kuroi mudou muito desde o começo, ela até passou a fazer coisa que ela não fazia antes. E isso tudo porque ela gosta dele de verdade. E foi então que ela acabou se transformando perto do palco e acontece uma cena engraçada. É que os doidos que estavam apresentando, ao invés deles fugirem, né, como qualquer pessoa normal, eles acabaram achando o máximo tocar perto de um kaiju. Então eles só continuaram tocando enquanto o Minami e o Kotaro vão atrás da Kuroi. Só que teve um momento que a Kuroi transformada, ela acabou perdendo o controle, que foi justamente quando o Minami vai embora, achando que ele fez o mesmo que o outro garoto fez com ela na infância. Então pelo surto, ela sai destruindo tudo. E um detalhe maneiro é que o Minami acha que por algum motivo o kaiju gosta dele, porque toda vez que o Harugon aparece, ele sempre olha pra ele. E faz total sentido, afinal é a Kuroi, tá ligado? Então ele tenta atrair o Harugon pra um lado enquanto o Kotaro vai atrás da Kuroi. E o Minami, ele tá se arriscando assim porque ele tem algo pra dizer pra Kuroi. E foi então que aconteceu uma cena engraçada, porque como ela perdeu o controle, quando o Minami tava tentando ali atrair a atenção dela, ela acabou não reconhecendo ele e tentou atacar o Minami. E até acontece um alívio cômico, né, porque é uma quebra de expectativa. Mas a Manatsu aparece do nada de helicóptero pra tentar pegar o Harugon. E eu acho que a Manatsu é muito rica, porque primeiro que naquele dia que ela conheceu a Kuroi, ela tava na frente da casa dela e tinha um motorista particular. E agora a gente sabe que ela tem até um helicóptero. Então ela tem muita grana e realmente gosta muito do Harugon. Olha a cara dela olhando o kaiju, eu acho ela um pouco bizarra. Mas eles aproveitam o helicóptero dela para arrastar o kaiju para longe da multidão, já que naquele momento a Kuroi só tava indo por instinto, já que ela não tava raciocinando no momento. Mas tem uma coisa que muda tudo, sem querer ela acabou derrubando o helicóptero e acabaram esquecendo de dar um paraquedas pro Minami. Só que felizmente por ele estar tão perto, a Kuroi acabou recobrando a consciência, e foi muita sorte porque ela acabou salvando ele. E como ele não estava espantado de ver a Kuroi tão de perto como o kaiju, isso foi meio que trazendo a consciência dela de volta. Mas o lance é que o exército acabou aparecendo para bombardear ela, o que foi tenso, né, porque o Minami estava ali. Mas felizmente ela acabou conseguindo voltar ao normal, e também ninguém viu para onde ela foi, né, que era o mais importante. Mas a Kuroi tem um problema, porque toda vez que ela vira kaiju, ela acaba acordando sem roupa. Mas felizmente ela conseguiu achar um paraquedas ali, também ela conseguiu pousar com segurança, e também estava tudo bem com o Minami. Mas ele ficou aliviado de ver a Kuroi, então ela aproveitou inclusive para desabafar com ele, porque da última vez ela tinha se arrependido, então ela não quer passar por isso de novo. Então para não correr o risco, né, dela não ter outra oportunidade para falar isso, a Kuroi acabou falando que ela nunca gostou dela mesma, que ela não se acha fofa, bonita e que ela não é normal, sem talento e outras coisas, só que desde quando ela conheceu ele, ela tem gostado mais de si mesma e que a ofensa dos outros não dói mais como antes. Ela até passou a sorrir mais e tem passado a ter mais atitude e coragem, e que quando ela tá com ele, cada dia é precioso. Até chegou a pensar que nunca teria uma experiência dessas na vida, e até agradeceu ele por ter sido uma influência positiva na vida dela. E isso foi muito legal porque a gente acompanhou o amadurecimento da Kuroi, dela passando a se esforçar por alguém que gosta mesmo dela. E ela ia se declarar pro Minami, só que ela acabou travando. Só que isso foi o suficiente para dar coragem pro Minami também. Ele até se sentiu culpado por ter interpretado tudo errado. E a Kuroi também deu motivo, mesmo que não seja de propósito. Só que depois de tudo isso que aconteceu, Minami tomou coragem, se declarou pra ela e também pediu a Kuroi em namoro. E isso foi muito legal pela construção, do ponto de onde tudo começou e onde eles chegaram. E finalmente a Kuroi teve um pouco de paz. Mas tudo isso estava acontecendo enquanto Kotaro estava observando eles e recebendo uma ligação. E pareceu inclusive que ele tem algum envolvimento com o governo, já que tem todo esse lance dele viajar pelo mundo para registrar animais raros. Aquela ligação era suspeita e me pareceu que ele desconfia que a Kuroi é a kaiju. Pela forma ali como ele falou, né, fica bem pior. Então tudo pode complicar porque nem a mãe da Kuroi confia tanto nele assim. Mas esse anime, ele mostra um grande aprendizado sobre emoções, que por ser uma sinopse meio bobinha, eu confesso que ele realmente me surpreendeu. E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.